Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à terça-feira de conversa. A terça-feira de conversa é para conversarmos sobre assuntos variados, incluindo costura, bem-estar, terapia. E nosso assunto de hoje é modelagem. E para os que não me conhecem, meu nome é Rosana Vidal. Curso de corte e costura tem modelagem? Não, meu curso de corte e costura para iniciante e não tem modelagem. As modelagens, antigamente, todos os cursos, sem exceção, quando você fazia um curso de corte e costura, ele tinha modelagem no início do curso. Daí as pessoas precisavam passar por meses aprendendo a modelagem para depois iniciar a costura propriamente dita. Meu curso não, meu curso dá uma iniciação na costura para você entender melhor a lógica da costura para depois passar para a modelagem. Mesmo assim, nas suas peças, quando você faz costura, você não utiliza modelagem? Quando eu estou trabalhando, eu uso bastante modelagem, mas porque eu, durante a minha vida inteira, fiquei condicionada a usar modelagem. Eu aprendi modelagem e fiz modelagem sempre para produzir minhas peças. E eu aprendi, porque quando a gente ensina, a gente aprende, e eu aprendi também depois a não usar modelagem para certas peças mais básicas, quando eu comecei a ensinar a costurar sem modelagem. Necessariamente, você não acredita que para costurar precisa fazer modelagem? Não, para você costurar, você não precisa fazer curso de modelagem. Não precisa aprender modelagem inicialmente. E quando começa a costurar, até para você se motivar mais, você precisa entender como funciona a costura em si, qual é a lógica das peças, entender como são os acabamentos, e aí você consegue produzir muitas peças apenas com peça de referência sem a modelagem. A prova disso está no curso. A gente ensina várias peças sem modelagem. E qual é o momento certo que você acha que um jovem tem que começar a procurar ou a começar a pensar na modelagem? Se a pessoa já costura há algum tempo, isso aí não é uma regra. Se você quer começar pela modelagem, tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. É que quando você entende, quando você passa por um período de iniciação, que você começa a costurar, então o que acontece é que você entende melhor a lógica. A modelagem é uma representação plana, é uma representação no papel que você vai fazer, da peça que você vai fazer. Só que o nosso corpo é curvilíneo. Então o nosso corpo tem cheio de voltinhas e na hora de você pôr isso do papel, que está plano, para o tecido e para o corpo, ele tem uma diferença. Então, quando você entende melhor a lógica da costura, você tem mais facilidade para aprender a modelagem. Aumenta a tua facilidade de entender como funciona a modelagem. A modelagem, ela se torna mais intuitiva. A palavra é essa. Se torna mais intuitiva porque daí você começa a fazer todas as regras da modelagem, mas você já vai entendendo, vai se antecipando ao que vai ser produzido depois naquela modelagem. É nesse momento que entra molde base? O molde base é outra coisa. Quando você aprende modelagem, quando você começa, tua iniciação na costura é uma coisa, tua iniciação na modelagem, ela é um molde base. Então, o que é um molde base? Ele é a representação plana do seu corpo. Então, você pega, tira todas as medidas e você vai fazer uma representação. Você vai fazer base. Então, não é um modelo, não é com risco, não é com recorte, não é com nada disso. Ele é um modelo do seu corpo. Se você vai fazer o molde base para você, por exemplo, você tira todas as medidas e, na verdade, o que acontece é que você substitui a peça de referência por uma folha de papel. E essa folha de papel, que é o molde base, você vai começar a usar para todas as peças. Aí depois você faz os detalhes da peça, mas o molde é base porque é base, é só o tamanho do seu corpo. Para você ter uma noção de tamanho e não ter que ficar medindo o tempo todo. Entendi. Agora me fale, a modelagem é padrão? Não. Os cursos de modelagem é criada como qualquer outro produto, ela é registrada, então tem modelagens famosíssimas aí, tipo a Vogue, por exemplo. Não sei se pode falar o nome aqui, mas a Vogue, que foi o que eu aprendi, o primeiro que eu aprendi, que era top de linha. É uma modelagem, que ela é uma técnica que ela é registrada, então ela existe aquela modelagem. Aí existem outras, uma série de outras modelagens. E o que acontece é que você aprende uma delas, você escolhe uma delas e aprende. É por isso que eu digo que é intuitivo. Com o tempo, você colocando em prática essa modelagem, você até cria seus próprios métodos. Como eu criei, né, a minha metodologia não é mais a Vogue e não é mais outros que eu conheço. Já fiz alguns estudos e daí eu fui fazendo uma modelagem que é minha. Não tem mais um registro de dizer assim, essa aqui é tal. Porque ela não é mais a Vogue. Algumas coisas da Vogue eu guardei, porque é interessante para mim. Só que eu fui adaptando algumas outras medidas, alguns outros cálculos, eu fui fazendo e foi dando certo. E aí criei uma modelagem que daí é minha, né? E sobre a modelagem industrial? A modelagem industrial. Quando uma pessoa, sabendo fazer modelagem ou não sabendo fazer modelagem, existe modelagem industrial e ela vem em pacotes. Por exemplo, existe um tipo de modelagem industrial que ele vem em todas as peças do vestuário. E é do tamanho 2, infantil, até
50, 52, dependendo da marca. E existe um outro tipo de modelagem que é, por exemplo, assim, você quer fazer camisa feminina. Ela vem todos os tamanhos da camisa feminina com todas as peças separadas. Quem que usa modelagem industrial? Quem usa modelagem industrial é quem já faz uma roupa para fora, porque é uma modelagem padronizada por número de manequim. Então ele vem o quê? Uma modelagem base, que é aquela que a gente faria se fosse fazer o curso. Ela vem uma modelagem base de acordo com o manequim. Algumas indústrias, elas produzem peças por peça separada. Outras indústrias produzem um grupo de peças todas. Até lingerie, eles produzem. Então, você compra a modelagem e usa aquela modelagem para você fazer as suas peças. Quem gosta muito de usar, que faz em grande quantidade, porque facilita o trabalho. As pessoas que não sabem fazer modelagem ou não gostam de modelagem, também podem usar industrial. E no seu curso, o que você defende em relação à modelagem para suas alunas? O que eu defendo é o seguinte. O nosso curso que a gente está fazendo agora, ele é um curso para iniciante, para pessoa que nunca costurou nada. E essa pessoa, ela deve aprender primeiro o base, feito com peça de referência. A partir desse momento, se ela tem interesse em modelagem, ela deve fazer o curso. Se ela tem interesse também em ser profissional na área, ela deve fazer pelo menos o curso base. Para quê? Para conseguir aprender a entender e fazer os moldes dela, usar mesmo o industrial, mas fazer de acordo com o interesse dela. É bom ela aprender, entender, porque se uma pessoa quer se tornar um profissional na área, é bom aprender. Mas, também deixando claro, só modelagem para o iniciante, ele é para isso. Se você quiser se tornar um profissional, porque hoje existem profissionais na área, né? Tudo evoluiu. O que acontece? Hoje existem profissionais só para isso. Então existe o profissional que ele faz um molde para você de uma peça específica, o desenho ou a fotografia do modelo, e manda suas medidas e ele te manda o molde da peça para você cortar, com todos os detalhes, com todos os recortes, ele te manda tudo. Por quê? Porque ele é profissional só na área de modelagem. Existem também pessoas que fazem molde digital. Existem plataformas que existem ferramentas boas, né, para fazer modelagem digital. Quando ele faz um molde, ele pode fazer vários para vender, mas ele pode também fazer um específico a pedido seu, e aí ele te envia em arquivo de PDF e você imprime e faz a tua peça. E você pretende algum dia passar algum conhecimento de modelagem? E tem no forno aí, que em breve vai sair, estou querendo lançar um e-book com a modelagem base. No futuro, né, quando a gente for lançar esse e-book, eu faço uma explanação melhor, mas é apenas a modelagem base para vocês terem conhecimento sobre modelagem. Se você for se profissionalizar, você vai entender que ela tem muitos detalhes. É que a pessoa tem uma ilusão de que ela vai aprender a fazer o molde e tá tudo certo, mas não. Porque eu já faço todas as etapas. A pessoa olha a gente fazendo e ela diz assim, mas ela faz tão fácil. Mas não é assim tão simples. A modelagem você vai fazer a interpretação da peça, o desenho, depois você faz o molde da peça com a tua interpretação, para daí você fazer os recortes e assim por diante. E aí você testa para ver se funcionou. Se os detalhes que você queria era aquilo mesmo e tá tudo certo. Então, mas o início é isso. O início você precisa começar pela modelagem base. Depois que você entender como funciona a modelagem base, aí você passa para uma próxima etapa. E todo esse conhecimento vem da sua experiência com a costura? E durante muito tempo mesmo, mas muito tempo, eu achava isso muito natural, porque todos os cursos pela história da costura, lá no século passado, a pessoa levava 8 anos para aprender a costurar. Quando eu fiz curso, você já levava 5, 6 meses para fazer só a modelagem. Então você já fazia essa modelagem e aí é natural, você esperava 6 meses e para começar a produzir as primeiras peças. Quando eu comecei a dar, porque daí você não vê que existe uma dificuldade do outro lado. Você só ouve a pessoa falando assim, mas você tem um dom, mas eu não consigo aprender. E aí você não entende esse detalhe que a pessoa está te falando. Então, quando eu comecei a ensinar e ver a dificuldade que as minhas alunas tinham, e elas tinham aquela ansiedade, mas quando é que eu vou começar a costurar? Quem ensina sabe. Quando a gente ensina, a gente aprende. Quando eu comecei a ensinar e ver essa dificuldade, eu fui tentar solucionar a dificuldade. E aí eu comecei a fazer umas pesquisas. Como é que eu ia fazer isso? Como eu era adaptada àquilo ali, condicionada, eu faço uma outra, ponho ali e faço a roupa. Então, para mim, aquilo natural. Não ficava pensando o que eu podia fazer sem o molde. E para mim era simples fazer, porque eu já estava acostumada. Quando eu vi a dificuldade delas, eu comecei a pesquisar e daí eu fazia experiência. E aí, o que eu fiz? As roupas básicas, como essas que nós damos no curso, e aí eu comecei a fazer com peça de referência para testar, para ver que dava certo, passar para as minhas alunas e mostrar que elas poderiam começar a fazer as delas antes de terminar o curso. Depois dessa parte, elas passavam para modelagem. Mas primeiro eu fui fazer a experiência das peças para depois ensinar para elas. E elas não ficam com aquela ansiedade, porque a gente, quando vai fazer um curso, a gente fica pensando assim,
semana que vem eu já estou costurando alguma coisa, e aí de repente você não tá. E aí você não entende aquele monte de cálculo, aquele monte de desenho, você não entende. Aí eu tive que fazer, então é isso que é a dificuldade delas. Então isso não é dom, isso é porque a gente aprende, e se eu aprendi como criança, todo mundo pode aprender. Aí pus em prática tudo que eu estava pesquisando e deu certo. Aí as minhas alunas ficaram felizes, ficaram com as peças delas prontas e depois elas passaram para modelagem. A única vez que eu tentei aprender costura, a minha professora, ela começou a dar umas miniaturas, que eu tinha que criar umas roupinhas em miniatura. Eu só sei, não durei acho que uns 2, 3 meses naquilo, não passei daquilo. Eu passei por isso. Parei. Eu passei por isso. Não, e a gente fazia em miniatura, no papel de seda, no papel para poder entender como é que era. Só que na cabeça da gente não é isso. Porque você não entende. Outra, dependendo da metodologia, tem uma série de cálculos. Hoje existe até metodologia que você não precisa fazer cálculo, que já tem umas tabelas prontas para cada tamanho, das medidas que você precisa. Daí você vê aquela medida assim e diz assim, mas por que tem que pôr essa medida aqui? Por que esse aqui? Isso aí você elimina. Quando você entende a lógica das peças, você elimina isso aí, você não fica mais por quê. A modelagem, ela fica intuitiva. Você começa a ver assim, não, aqui não está dando certo, porque olha, fulana tem uma barriguinha. E aí eu tenho que pôr aqui um pouquinho a mais aqui, porque dizia que era para baixar 3, mas não vou baixar 3, vou baixar 2, porque ela tem uma barriguinha, a barriguinha dela fica saliente aqui, bem esse pedacinho aqui. Fica mais intuitivo. Existem coisas na vida que você faz aquilo fechado, tem que ser aquela receita certinha, não pode mudar nada, mas existem coisas que dá para você mexer, dá para você fazer de acordo com o que você está vendo. Então é um processo diferente. Quando você aprende primeiro a costurar, você fica como você fez, fazia as miniaturas, não entendia por que tinha que fazer aquela miniatura, e aí eles mandavam você fazer o cálculo, aí tinha lá um monte de regras, você montava, não saía do lugar. Não. E quando estava tudo pronto, você fazia como eu, amassava e ficava brincando de bolinha. Então, assim, é isso que acontece hoje. Então, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, hoje o mundo é mais acelerado. Antes você ficava esses 2 anos, 3 anos para fazer um curso de corte e costura. Hoje você não precisa mais fazer. Hoje as coisas são divididas também, tem umas especialidades. Então, o pessoal que faz modelagem, tem um pessoal que entrou no nicho do mercado, quer fazer modelagem e que só faz isso, vive disso, e é uma ótima profissão, mas você precisa gostar do que está fazendo. Se for para modelagem digital, também. Então, precisa descobrir que você vai querer fazer o que você gosta. Mas para isso, independente do qual seja o seu nicho, você precisa passar por todo o processo de aprendizado para você escolher o que você quer e para você entender o que o teu cliente quer também. Quando o cliente diz assim, olha, eu quero um molde disso, só faz molde, nunca sentou para fazer, você não é capaz de desenhar, vai ter falhas no seu desenho como modelista e vai ter falhas na hora de fazer o molde. Então você precisa entender. Então pelo menos uma vez você tem que fazer um básico lá e começar. Ah não, esse é primeiro, agora esse aqui eu tenho que cortar 2 vezes, isso aqui, esse processo aqui tem que diminuir aqui. E aí ele vai entender a lógica do processo de modelagem. Então posso dizer que uma modelagem, um molde de uma peça, ela ainda sofre muito ajustes de uma costureira, sofre muitas modificações. Por isso que diz o molde base, né? Faz um molde base. Você tem um molde base, você interpreta a tua peça, a tua imagem, você vê onde você precisa abrir, onde você precisa fechar, onde vai ter recorte, e aí você vai analisar tudo aquilo, você vai saber quantas peças você tem que cortar daquela peça ali, quantos recortes tem, e aí você vai ter que fazer os ajustes que é preciso. E para isso é que precisa essa lógica. As pessoas, elas não entendem, elas acham que fazer, todo mundo aprende, é só assim, o passo a passo. Faça isso, faça aquilo, faça... E não é. Você vai acostumando com aquilo e você vai fazendo. Tanto que hoje eu falo, eu não faço o da Vogue, porque o da Vogue era legal para mim por um tempo. E aí você vê, deu certo, e aí nós podemos mexer só nisso aqui. Daí você começa a mexer naquela parte de internet. Nossa, parece uma coisa tão complexa. É quase engenharia. Eu falo que é uma engenharia, porque você faz diferença que o máximo que vai acontecer se você errar ali é o tecido, né? Prejuízo só material, mas é bastante cálculo e a pessoa costuma, é gradativo, né? Você não vai chegar assim, de hoje para amanhã e fazer. As pessoas hoje, elas têm um hábito de, elas assistem 2, 3 vídeos do YouTube e aí elas dizem assim, fácil, eu já aprendi. Eu concordo que tem algumas pessoas que são gênios, né? Que eu aprendo com 3 aulas, 4 aulas. Né? Eu diria os autodidatas. Isso, né? Os autodidatas, faz ali 2, 3 aulas, entendeu?
Só que a pessoa precisa assistir e pôr em prática. Porque você vê um vídeo, é muito diferente quando você vai pôr em prática. Aí vem aquele negócio, não deu certo, não posso, porque você tem que pôr em prática aquilo ali. Não é que o vídeo não está te ensinando tudo, ele está te ensinando, só que você precisa pôr em prática. Tem que entender que a pessoa que faz o vídeo, ela já sabe fazer. Então ela faz aquilo ali rápido, fácil. E aí quando você vai fazer um curso, a pessoa diz, mas eu tenho que fazer tantas aulas. Só que eu sou obrigada a acreditar que tem gente que faz em poucas aulas, porque já que tem gente que põe título de especialista sem ser, né? Por ela assistiu lá 3 aulas e é especialista. Dependendo do assunto que diz respeito, e você tem que ir para a prática. Costura é um trabalho manual, então ele funciona como um todo. Você começa a fazer e você vai melhorando o processo, melhorando os acabamentos, mudando os tipos de acabamento de acordo com o que você vai fazendo. Por isso que a gente ensina desde o básico, um número de acabamentos para cada tipo de coisa, para poder a pessoa começar a entender. Esse aqui, eu posso fazer isso aqui, mas olha, esse aqui eu gosto mais de fazer, esse aqui fica melhor o resultado. E na prática, se você não fizer na prática, como é que você vai saber? Entendo. Nesse curso que você está dando, você não aplica modelagem, mas Isso. você já colocou a modelagem em algum outro curso que você deu antes Já. a esse? Já dei presencial. E foi aí que eu tive as experiências também. Presencial eu já fiz alguns cursos de modelagem também, presencial. Em digital não tem nenhum ainda. Mas digital, é como eu disse, né? Tá no forninho a apostila para a gente começar uma turma de modelagem. Vamos ver, quem sabe, né? O pessoal se interessa por modelagem. Mas o e-book vai sair, do modelagem base vai sair em breve. Boas informações. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, o que eu tenho a falar, aguarde, né? Em breve sairá o e-book. Na terça-feira sempre nós temos essas conversas. Se vocês tiverem algum interesse, algum assunto que interessa para vocês a respeito de costura, ou outros assuntos, vocês podem comentar aqui no vídeo. Deixa o comentário aqui que a gente começa a fazer alguns conteúdos. Se vocês gostaram do assunto, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e nós estaremos aqui na quinta-feira para a aula prática. Então, nós temos na terça-feira uma conversa sobre qualquer assunto que interessa a vocês e na quinta-feira teremos uma aula prática de costura. E eu, enquanto vocês... E se vocês gostam de costura, querem aprender, querem começar do básico, nós temos um curso para iniciante mesmo, nós pegamos até na mão. E aí vocês entram no link e vão conhecer o nosso curso e nos vemos na quinta-feira.